Sem testes, casos de Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte podem passar de 4.000. Começa a vacinação contra a gripe para agentes de segurança e doentes crônicos. Com isolamento social, empreendedores se reinventam para não ficar sem renda. Hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2020. O TVU Notícias está no ar. Mais um caso de morte por coronavírus e outros 23 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Esses foram os números confirmados hoje pela Secretaria de Saúde do Estado. O governo vai contratar leitos privados para ampliar o atendimento à população. Ao todo, o Rio Grande do Norte já tem 399 casos confirmados de Covid-19. São 19 vítimas fatais. O último caso é de um homem de 38 anos com diabetes no município de São Gonçalo do Amarante. Existem ainda 6 casos de mortes em investigação. Além disso, há 2.247 casos suspeitos. Com relação aos pacientes internados, a Secretaria de Saúde detalhou que há 106 internados, sendo 54 na rede pública e 38 pessoas estão em UTIs. O secretário Cipriano Maia confirmou ainda que haverá contratação de leitos privados para ampliar a assistência no combate ao coronavírus na rede pública. No Hospital da Liga, 60 leitos serão contratados para reforço no tratamento de pacientes oncológicos. Já com relação aos hospitais de campanha, o secretário Cipriano informou que as propostas recebidas para o hospital na Arena das Dunas são inviáveis e que estudam a possibilidade de implantar hospitais de campanha na região metropolitana de Natal, um em São Gonçalo do Amarante e outro em Parnamirim. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. O secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, confirmou hoje que teve resultado positivo para a Covid-19. O secretário está em isolamento e aguarda o resultado de outros exames para confirmar se ainda está com a doença ativa. Bom, e diferente do secretário, muita gente não fez o exame para a Covid-19. Outros infectados nem sequer tiveram qualquer sintoma. E é exatamente por isso que o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus pode ser muito maior que o anunciado pelas autoridades de saúde. A estimativa, de acordo com dados de pesquisas nacionais, é que os casos passem de 4.000 só aqui no estado. Boa noite, Edinaldo. Boa noite para você que acompanha o TVU Notícias. O secretário adjunto da CESAP, Petrônio Spinelli, afirmou ontem, em coletiva de imprensa, que o número de subnotificações no Rio Grande do Norte é em torno de 4.000 pessoas. Isso significa que para cada um paciente testado positivo para a Covid, 6 potiguares não foram notificados. Isso ocorre por falta de testagem em massa. Atualmente, os testes estão sendo realizados apenas em pacientes graves e profissionais de saúde. Essa tendência se repete na maioria das regiões do país. O secretário adjunto chegou a esse número de 4.000 subnotificações com base em uma pesquisa nacional do projeto do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde, que envolve pesquisadores da PUC, Fiocruz, USP e outras instituições científicas. A estimativa de subnotificações é montada a partir das taxas de letalidade da doença no país, calculada pelo número de mortes dividido pelo número de casos. A conclusão desse estudo revela que os estados devem aumentar o número de testes nas pessoas com sintomas da Covid-19. Isso vai permitir que as secretarias de saúde de todo o país possam melhor gerir seus recursos hospitalares, como leitos, insumos e equipamentos. Hoje pela manhã, o secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, em coletiva de imprensa, informou que o sistema de vigilância e apoio laboratorial funciona de modo satisfatório, que já foram realizadas 2.994 testagens. Desse número, já foram liberados exames de 2.651 pacientes, sendo que 2.155 testaram negativo para Covid. O secretário também declarou que uma nota técnica foi elaborada para direcionar os trabalhos da utilização da testagem rápida
nos municípios com mais casos confirmados de pacientes com coronavírus. Jorge Silva para o TVU Notícias. O auxílio emergencial destinado aos trabalhadores informais durante a pandemia da Covid-19 começou a ser pago pelo governo federal. O problema é que muita gente ainda tem dúvidas sobre quando vai receber o benefício. Essa semana, muitas pessoas se dirigiram até as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para tentarem sacar a primeira parcela do auxílio emergencial. Isso acabou resultando em extensas filas em diversas agências aqui do estado, como mostra esse vídeo gravado na cidade de Ceará-Mirim. Acontece que muitas dessas pessoas foram até as agências em vão, pois não se atentaram ao calendário de pagamento divulgado pela Caixa Econômica Federal. Os bancários, inclusive, reforçam o pedido para que a população consulte o calendário e só se dirija até as agências na data determinada. O calendário divulgado pela Caixa Econômica traz as seguintes datas. Os primeiros beneficiados são as pessoas cadastradas no Cadastro Único que possuam conta poupança ativa na Caixa ou no Banco do Brasil. Essas pessoas já estão com o benefício disponível desde o dia 9 de abril. Já aqueles que são cadastrados no Cadastro Único, mas não possuem conta ativa nos bancos, receberão o auxílio por meio de uma conta poupança digital criada automaticamente pela Caixa. Ou seja, nesse caso, o trabalhador não precisa se deslocar até uma agência para criar a conta. O depósito do auxílio nessas contas digitais começou a ser feito na terça e deve ser concluído até a sexta-feira. Inicialmente, o valor depositado nas contas digitais só poderá ser utilizado para transações e pagamentos online. O saque em espécie só poderá ser feito a partir do dia 27, seguindo um calendário específico. Sacam no dia 27 de abril os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. No dia 28, os que nasceram nos meses de março e abril. Os nascidos em maio e junho sacam o valor no dia 29. Já para os que nasceram em julho e agosto, o saque está autorizado no dia 30. No dia 4 de maio, sacam o benefício aqueles que nasceram nos meses de setembro e outubro. Já os nascidos em novembro e dezembro sacam o valor no dia 5 de maio. Os indivíduos que solicitaram o auxílio por meio do aplicativo ou site da Caixa e que possuem conta ativa em algum banco estarão com o benefício disponível a partir desta quinta-feira, dia 16. Mas vale lembrar que antes de se dirigir até a agência bancária, o trabalhador deve conferir no app ou site se o pedido já foi aprovado ou se ainda está em análise. Já os beneficiários do programa Bolsa Família também recebem o auxílio a partir desta quinta, 16 de abril. No entanto, a ordem de pagamento para esse grupo seguirá o calendário específico do programa. Nesta semana serão atendidos apenas os beneficiários que possuem o número do NIS terminados em 1 e 2. Os terminados em 1 recebem o benefício na quinta. Já os que terminam em 2 recebem o benefício na sexta. O calendário de pagamento para esse grupo segue até o dia 30 de abril. E aqui nós reforçamos aquilo que os bancários já vêm dizendo. Não adianta você ir até a agência antes da data de liberação do seu auxílio. Qualquer dúvida quanto ao calendário, consulte o site da Caixa, caixa.gov.br. Nas agências, evitem aglomerações e respeitem a distância de 1 metro entre os componentes da fila. Micleison Costa para o TVU Notícias. Começa amanhã a segunda etapa de vacinação contra a gripe. O repórter Jorge Silva traz os detalhes. A meta é imunizar 43 mil pessoas até o dia 8 de maio. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal vai disponibilizar 63 unidades básicas de saúde. Nesta fase, a vacina contra a influenza é destinada a profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas, caminhoneiros,
motoristas de transporte coletivo e portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 15 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. Vale lembrar que a vacina é contra os principais tipos de gripe. A vacina não previne contra o novo coronavírus. As pessoas com alguma comorbidade devem apresentar atestado médico para comprovar a existência da doença crônica. Já os profissionais também precisam mostrar os crachás de trabalho ou documento de vínculo empregatício para receber a imunização. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde inclui no público-alvo os caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo. Jorge Silva, para o TVU Notícias. A partir de sexta-feira, as feiras livres de Parnamirim serão reabertas. Feirantes e consumidores terão que seguir normas para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Depois de várias conversas entre a Prefeitura de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a Censur, e o Ministério Público, na última segunda-feira, o prefeito assinou o decreto 6.218, determinando o retorno das feiras livres ao município. As atividades estavam suspensas desde o dia 22 de março, como medida de prevenção ao avanço da Covid-19. O retorno do funcionamento das feiras será diferente do habitual, como conta o prefeito Rosano Taveira. Um ajuste feito com o MP, no caso o Ministério Público, permitirá a reabertura das feiras livres já esta semana. No acordo firmado, foi estipulado o número de bancas, a distância entre elas e o uso de máscaras, luvas e toucas para os feirantes. Deverá ser disponibilizado álcool 70 para os feirantes e para o público. Fica proibido o consumo de produtos na feira, assim como o uso de mesas e cadeiras. Não poderá ser feita a comercialização de produtos no chão, em automóveis ou em carrinhos de mão. Os donos das bancas assinarão um termo assumindo o compromisso de cumprir essas normas. A fiscalização será realizada por uma força-tarefa composta por equipes da Censur, Vigilância Sanitária, CESAD, CEMU, SESDEM e CELIM. A Prefeitura de Parnamirim está fazendo a sua parte. Atualmente, Parnamirim conta com 8 feiras livres distribuídas pelos bairros de Pium, Bela Parnamirim, Copabe, Cajupiranga, Parque Industrial, Liberdade, Santa Júlia e a mais tradicional em Santos Reis. Lembrando que quem puder, fique em casa, cuidem-se. Michele Eriane para o TVU Notícias. Mesmo com a incerteza sobre as eleições municipais e a suspensão dos atendimentos nas unidades da Justiça Eleitoral, quem tiver pendências precisa ficar atento. O prazo para a regularização está terminando e o atendimento pode ser feito à distância. Pois é, Edinaldo, o prazo para regularizar o título de eleitor está mantido e é até o dia 6 de maio. Mas como o atendimento nas unidades da Justiça Eleitoral está suspenso, a regularização é feita apenas em casos emergenciais. Então, os eleitores que têm pendência com a Justiça Eleitoral e têm urgência em resolver a situação, podem entrar em contato por e-mail com a zona eleitoral da qual ele faz parte e fazer a solicitação. O juiz então analisa e, se for o caso, tudo é resolvido remotamente, como explica o chefe de cartório da primeira zona eleitoral de Natal, Arley Andrade. O eleitor que desejar atendimento deve buscar no site do TRE o e-mail da zona na qual está inscrito, fazer a solicitação por e-mail do que deseja fazer em relação à sua inscrição eleitoral, para que o juiz aprecie a urgência e defira ou não o atendimento naquele momento, já que a resolução do TRE-RN, a resolução número 3/2020, suspendeu o atendimento presencial e permitiu o atendimento remoto em casos de urgência, por exemplo, para operações como alistamento, transferência eleitoral, revisão eleitoral, que só estão sendo feitas de forma subsidiária e no caso de urgência. O prazo definido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte para o fim da suspensão das atividades é até 30 de abril, mas até lá os eleitores têm acesso a alguns serviços pelo site do tribunal, tre-rn.jus.br.
Logo no início da página, o eleitor encontra orientações para o período de quarentena. E seguindo o link, ele se depara com informações relativas aos serviços ofertados no site, como certidão de quitação eleitoral, locais de votação, entre outros, além dos e-mails das zonas eleitorais do Rio Grande do Norte. Daqui a pouco, saiba como solicitar a tarifa social de energia elétrica. É hora de reinventar. Empreendedores mostram como estão se virando durante a pandemia. Não saia daí, a gente volta com os destaques logo após o intervalo. Usuários da tarifa social de energia elétrica estão isentos da conta de luz durante a pandemia da Covid-19. O benefício pode ser solicitado até pelo WhatsApp. Quem explica como funciona o serviço é a repórter Michele Ariani. A tarifa social de energia possibilita a redução de até 65% na conta de luz para famílias de baixa renda e até 100% para indígenas e quilombolas. Para solicitar o benefício, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. Se você se enquadra nesse perfil, já pode realizar o cadastramento pelo WhatsApp da COSERN, através do número 3215-6001, salva o número aí no seu celular. E ao entrar em contato com a COSERN pelo WhatsApp, basta informar o número do contrato que tem na sua conta de luz, o número de identificação social, o NIS, RG e CPF. Depois, a COSERN faz uma confirmação no banco de dados do governo federal e o prazo é de 5 dias depois da confirmação para a inclusão da tarifa social. Um detalhe, para quem não é titular da conta da COSERN, é necessário a inclusão do CPF e do RG do portador do NIS. Nesse caso, é só tirar uma foto da documentação e enviar pelo WhatsApp, junto com o número do NIS. Michele Ariani para o TVU Notícias. Olha, a criatividade de alguns empreendedores pode ser a chave para sobreviver ao período de isolamento social. Histórias não faltam. As fotos mostram bolos de casamento, festas de aniversário de crianças e adultos e bodas de prata. Com todos esses eventos cancelados ou adiados, desde o aumento do número de coronavírus no estado, Vivi Costa teve que se reinventar. Ela trocou temporariamente os bolos de festas por caseirinhos. Os pedidos só aumentam. Por semana, ela produz uma média de 100 bolos e todos entregues nas casas dos clientes. A gente tem que deixar de olhar para o que a gente quer vender, mas para olhar para a dor do cliente, o que ele está precisando agora, a necessidade dele hoje. Então foi assim que eu consegui me reinventar. Eu coloquei um pouquinho de lado os bolos decorados, os bolos artísticos e comecei a fazer esses caseirinhos que tem saído muito e tem sido assim, dia após dia, muitas saídas, né, trabalhando com delivery, tendo cuidado com a limpeza, com a higiene, né, mostrando para o cliente isso também, esse cuidado que tem que ter. Tem sido uma grande surpresa, uma oportunidade num momento tão difícil, num momento de tantos problemas. O ateliê Marli Bezerra também teve que passar por adaptações. Nas suas redes sociais, se tem uma ideia de como era requisitado em momentos festivos. Com a pandemia, Marli Bezerra teve que mudar de estratégia. A máquina agora é usada para fabricar máscaras. A procura tem aumentado nos últimos dias, mas ela não vê a hora de sua máquina voltar a confeccionar momentos de alegria, festa e muita saúde. Meu foco maior mesmo é roupa de festa. Quando começou a pandemia, eu resolvi trazer meu ateliê para casa. Então, eu passei a confeccionar máscara e quando o Ministério da Saúde incentivou, eu comecei a divulgar para minhas clientes. E elas gostaram muito da ideia e a demanda tem sido boa. Desde o início da quarentena, as lives tomaram o lugar da programação cultural, principalmente com as apresentações musicais. Mas dá para aproveitar a ideia para promover outras atividades, como os bate-papos, por exemplo.
E essa é a proposta do Diálogos Culturais da Fundação José Augusto. Laísa Félix traz mais informações. O projeto Tô em Casa, Tô na Rede propõe apresentar iniciativas de arte e cultura na internet, além de incentivar as pessoas a ficarem em casa durante esse período de isolamento social que a gente está vivendo. Uma das ações é o Diálogos Culturais, que começou na semana passada com a atriz Titina Medeiros. E nessa semana vai trazer o ator Sérgio Manberti. Ele é muito conhecido por diversos papéis no teatro, no cinema e principalmente na televisão. Para mim, ele sempre vai ser o Dr. Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum. O que talvez você não saiba é que, além do trabalho como ator, ele também atua como produtor e gestor cultural. Ele já integrou secretarias e Ministério da Cultura, além de ter sido presidente da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. Para acompanhar a conversa entre Manberti e o diretor da FJA, Cispriniano Neto, basta acessar o Instagram @culturarn ou facebook.com/cultura.fja. Amanhã, quinta-feira, dia 16, às 5 horas da tarde. Laísa Félix para o TVU Notícias. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Se puder, fique em casa.